Agora temos mais um texto, agora é pequeno, né, mais uma resenha de uma página, né, e 2 parágrafos, para a gente destrinchar aí a estrutura, tanto do conteúdo quanto da forma de uma resenha. Temos aqui, novamente, né, não temos o título, mas temos a referência da obra resenhada. Zygmunt Bauman, o famoso Modernidade Líquida. E, novamente, começa aí o parágrafo com a apresentação do autor, sociólogo polonês Zygmunt Bauman, professor emérito da Sociologia da Universidade de Leeds, na Inglaterra, um dos mais prestigiados estudiosos da pós-modernidade. Destaca-se por suas análises do cotidiano, do processo da globalização, do consumo e dos vínculos sociais possíveis no mundo atual, caracterizado, segundo o autor, pela velocidade e pela efemeridade. Pronto, aqui trouxe o perfil do autor. Quem é ele, o que ele faz, onde que ele trabalha e o que ele escreve. Né? Basicamente os temas sobre os quais ele escreve. Segundo parágrafo, ele vai trazer um pouco sobre a obra em si. Usando a metáfora da liquidez, analisa em seu livro Modernidade Líquida alguns dos pontos centrais para a compreensão social nos dias de hoje. Esse aqui é o objetivo da obra. Então trouxe primeiro o autor, depois o primeiro parágrafo sobre o autor, segundo parágrafo sobre a obra. No início do segundo parágrafo, ele trouxe o objetivo da obra. A obra traça uma distinção entre uma modernidade sólida e uma modernidade líquida. Separou o tema abordado na obra, né, em 2 itens. E aí agora já vai trazer a opinião mais clara do autor, né, sobre o tema que ele mesmo traz. Para o autor, a modernidade sólida é representada pela certeza, pela organização terrorista fabril, por empregos duradouros, por uma concepção territorial do espaço, economia e identidade política. A modernidade líquida, né, então, ele trouxe o objetivo, trouxe o tema tratado e agora está explicando o que o autor define, né, acha sobre essa divisão do próprio tema tratado. A modernidade líquida é representada pela incerteza, pelas formas flexíveis de trabalho e organização, pela guerra de informações, pela desterritorialização da política e da economia e, sobretudo, pelo processo de individualização. E finaliza o parágrafo sobre a obra da seguinte forma. Para marcar as diferenças entre esses dois momentos, Bauman analisa 5 conceitos sociais. Aqui é como ele chegou a essa conclusão. Então, novamente, segundo parágrafo, o objetivo, ele inicia falando o objetivo da obra, depois como ele trata o tema da obra, dividindo em 2 itens, em 2 conceitos, o que ele acha, o que ele conceitua, né, sobre esses 2 conceitos, que ele define como ele define esses 2 conceitos, e o que ele usou para argumentar, para dizer, né, como que chega, o que ele embasa, como ele embasa essa explicação desses 2 conceitos. Bauman analisa 5 conceitos sociais básicos e suas transformações nesse processo de liquidificação, que são emancipação, individualidade, tempo, espaço, trabalho e comunidade. Pronto. A parte principal, aí, na parte inicial sobre o autor e a obra já foi, e agora ele vai começar a falar especificamente, né, ou de forma mais ampla, sobre a obra em si. Nessa nova configuração da modernidade, derretem-se sólidos. O que seriam esses sólidos? Programas econômicos e estruturas sociais, para tentar moldá-lo de outra maneira, ainda que efêmera. Segundo Bauman, a solidez das instituições sociais, Estado, bem-estar, família, relações de trabalho, entre outras, perde espaço de maneira cada vez mais acelerada para o fenômeno de liquefação. Fluidez, maleabilidade, flexibilidade, capacidade de moldar-se em relação a infinitas estruturas são algumas das características que o Estado liquefeito conferirá às tantas esferas dos relacionamentos humanos. Então, aqui ele começou, né, explicando sobre o que acontece, né, nesse processo que ele faz, dessa divisão que ele faz de sólido e líquido, o que seriam esses sólidos, né, e como eles se transformariam em líquidos. A liquefação dos sólidos explicita um tempo de desapego à provisoriedade, ou desprendimento das redes de pertencimento social, incluindo aí a própria família, caminha em paralelo com o processo de individualização. E aí traz um pouco aí, né, uma explicação mais aprofundada de como acontece, né, essa liquefação, o que ela atinge, né, um aprofundamento. E aí continua. Nesse contexto, a cultura do eu, então primeiro falou o que é a passagem do sólido para o líquido, depois ele explicou um pouco do sólido para o líquido em relação à individualização, e agora
está abrangendo mais sobre essa consequência ou aprofundando essa individualização no contexto coletivo. Nesse contexto, a cultura do eu sobrepõe-se à do nós. O relacionamento eu-outro ganha áreas mercantis em que os frágeis laços têm a possibilidade de serem desfeitos frente a qualquer desagrado de ambas as partes, ou seja, se torna algo mais efêmero. Privatizam-se não somente os serviços de cunho social, que na modernidade sólida eram direitos do cidadão, como as próprias parcerias humanas. Relacionamentos voláteis e fluidos remetem a uma sensação de descompromisso, que é muitas vezes associado à liberdade individual. Então tem aí, né, muitos movimentos sociais reivindicando a liberdade individual, e essa liberdade individual acaba fazendo, né, deixando todas as relações mais fluidas, mais soltas, mais descompromissadas, menos responsáveis, menos fixas, né? Se eu não quero mais fazer parte disso, vou fazer outra coisa. É como se fosse isso, esse desprendimento. O outro lado dessa suposta liberdade vem com o crescente movimento de criação de novas patologias. E aí ele já começa aqui a trazer, né, tudo dentro da estrutura do que a obra traz. Também é uma resenha que está trazendo de forma mais objetiva o resumo de partes do livro, né, de ideias do livro. Então, é uma sequência de ideias, se a gente reparar, que o livro trouxe, e a resenha está trazendo esses resumos em parágrafos diferentes. Cada parágrafo está trazendo uma consequência, uma continuidade dessa ideia de forma mais específica ou de forma mais segmentada nas estruturas sociais. Outro lado dessa suposta liberdade vem com o crescente movimento de criação de novas patologias, próprias da modernidade líquida. Depressão, solidão, desamparo, isolamento são, no plano do indivíduo, queixas cada vez mais frequentes. Na esfera social, temos as exclusões de toda a ordem como sintoma de uma perversa sensação de liberdade e de desterritorialização. Então aqui ele já trouxe um pouco da consequência negativa, né? O resenhista está dizendo que o autor Bauman trouxe essas consequências negativas. Isso aqui não é valoração do resenhista, isso aqui é a ideia do autor principal. Continua. Para Bauman, a modernidade liquidificada e o processo de individualização nela embutido possibilitou um tal desenvolvimento econômico que oferece diversas alternativas de escolha, mas que também gerou uma separação entre uma elite com grande capacidade de consumo e uma massa de não consumidores. Pobres, migrantes, imigrantes homossexuais, feios, gordos, negros, estrangeiros, todos pairam no ar sob o rótulo da exclusão, ou melhor, colocado, da inclusão perversa. Então trouxe aqui mais uma visão sobre a questão da desigualdade, de acordo, sendo, né, segundo ele, sendo uma consequência dessa liquefação das relações sociais. A questão da suposta liberdade preconizada pela modernidade líquida torna-se clara a percepção de que ser ou sentir-se livre para ir, vir e desapegar-se é status proporcional ao poder de consumo individual. Então está associando aqui essa liberdade, né, ao poder aquisitivo. Ter é ser e ser é estar. Na modernidade líquida não há compromisso com a ideia de permanência e durabilidade. Neste panorama, as identidades estão à disposição do consumidor. Ser é para aqueles que podem consumir. Aos outros, todos os demais, excluídos perversamente do jogo ter e estar, resta ocupar a posição de vagabundos. Mais ou menos isso, né? Não tenho obrigação com nada nem com ninguém, mas eu só posso chutar o balde, fazer uma outra coisa e ir para outro lugar se eu tiver condições financeiras para fazer isso. Bauman também identifica uma lógica de nessa segregação social e também espacial decorrente da sensibilidade alérgica aos estranhos e ao desconhecido e da incapacidade de aceitar e cuidar do ser humano na humanidade, em função da ausência do compromisso com o próximo. Então traz outro aspecto negativo, que a partir do momento que você não tem compromisso com o próximo, você fica menos humano. O medo instaura-se, a segregação é imposta e escolhida. Opta-se por estabelecer vínculos virtuais. Boa parte das indivíduos é encarceradas em seus apartamentos e condomínios, preocupados em salvaguardar seus bens materiais e imateriais. Não se considera responsável por aquilo que os muros, grades e sistemas de segurança deixam de lado de fora. A miséria do outro, a diferença constrangedora, desagradável e desagradável do estrangeiro. Então ele diz aí que traz, né, uma individualidade doentia, isolamento do mundo, já que eu não tenho mais compromisso ou dever com o social. O livro Modernidade Líquida, agora, pronto, ele já que trouxe as ideias, né, de forma resumida, na sequência como aparecia no livro, ele vai finalizar, partir para o final da resenha, retomando, né, a estrutura do livro e no final dando a opinião, né, sua análise crítica.
O livro Modernidade Líquida, com sua divisão em 5 capítulos que facilitam a leitura e a compreensão das ideias desenvolvidas pelo autor, é escrito em uma linguagem clara e coerente. Então aqui já está trazendo esse resumo da estrutura, né, do objetivo do livro de uma forma crítica. É escrito em uma linguagem clara e coerente com tais ideias e mostra não só a criatividade do autor no uso de uma metáfora clara e adequada para explicar o atual estágio da modernidade, mas também a diferença que Bauman apresenta em relação aos seus contemporâneos, especialmente Giddens e Beck, citados pelo próprio autor ao longo dos capítulos. Novamente, repara que ele trouxe esses dois autores, mas autores que foram trabalhados pelo Bauman, não autores que o resenhista está usando para fundamentar a sua resenha. Por isso não há bibliografia no final. Há uma convergência na análise que fazem sobre os processos que desembocaram no atual estágio da modernidade. A divergência mostra-se na avaliação da liquidificação da modernidade e dos projetos políticos que devem ser construídos deste momento em diante. E aí ele finaliza de uma forma mais subjetiva. Modernidade líquida é a extensão do pensamento crítico de Zygmunt Bauman, que vem sendo desenvolvido em livros como Globalização, Mal Estado da Pós-Modernidade. Trata-se de um livro cuja leitura é importante para aqueles que procuram. Então ele diz que o livro é importante, né? Traz um aspecto positivo do livro, e aí traz o público-alvo para aqueles que procuram compreender as forças que estão tomando a nossa existência mais flexível, mas simultaneamente insegura e incerta. Além disso, o texto é uma leitura fundamental para se compreender algumas questões da sociedade contemporânea que afetam as mais distintas áreas das relações sociais, nas quais pesa o impacto produzido pelos valores do consumo odiernamente. Então ele finaliza aqui trazendo a indicação dele, né, se ele acha que é um livro indicado ou não para ler, se é importante ou não, e para quem esse livro seria importante, para qual público-alvo. Então essa é a estrutura aí dessa resenha, também uma resenha com uma estrutura bem segmentada, embora não haja subtítulos. Mas todo o conteúdo que é importante numa resenha aparece aí. Contextualização, autor, obra, né? Falar sobre a obra, falar sobre o autor, resumo e crítica, né? Avaliação crítica com indicação do público-alvo sobre a obra lida. Beleza?